O ceticismo sempre foi minha companhia mais fiel. 12 horas de plantão, diagnósticos urgentes e rondas intermináveis têm o dom de afastar qualquer inclinação para crenças sem fundamento. Mas naquela manhã de 15 de março, uma inquietação difusa me acompanhava desde o hospital até o apartamento, como um pressentimento que teima em não se dissipar. O vento agitava as abas do meu jaleco branco, que eu nem me dei ao trabalho de tirar após a jornada exaustiva. Não havia forças nem para trocar de roupa. Nas mãos, uma sacola com um bolo Praga, o preferido de Vadim, e uma pequena caixa de joias com brincos de platina incrustados de minúsculos safiras, um capricho que consumiu quase um terço do meu salário daquele mês. Afinal, eram 6 anos de casamento para celebrar. Os ônibus estavam paralisados por causa de uma maratona, e economizei ao não chamar um táxi, apesar dos olhares irônicos do marido sempre que mencionava minha mania de guardar dinheiro desde o primeiro dia de trabalho. Seus 85 mil rublos não pagam nem um jantar meu com clientes, costumava dizer, rindo. Mas eu persistia no hábito ensinado pela minha mãe, cada centavo conta. Nosso endereço, um casarão histórico no Zamovniki, reformado para abrigar apartamentos de luxo, era vigiado pelo porteiro Vitaly Semyonovich, cujo sorriso forçado nunca chegava aos olhos. 6 anos morando ali, e ele ainda me olhava como uma intrusa que havia se perdido no caminho. Bom dia, Marina Andreevna cumprimentou, abrindo a porta com a mesma cortesia mecânica de sempre. O senhor Vadim Sergeyevich ainda não saiu hoje, não é? Perguntei automaticamente, embora há meses eu mal soubesse dos compromissos dele. De fato, estranho. Ele tinha uma reunião, respondeu, enquanto eu me lembrava vagamente de algum comentário do marido sobre a agenda do dia. Dentro do elevador revestido de madeira nobre, o aroma de cera e perfume caro se misturava ao meu reflexo no espelho. Um rosto cansado, olheiras fundas, mechas soltas escapando do coque desfeito. 34 anos que pareciam 40 após uma noite em claro no hospital. Um caso difícil, um infarto em um paciente de apenas 30 anos. Conseguimos salvá-lo. Era o que importava. Abri a porta do apartamento com cuidado, receosa de acordar Vadim caso ainda estivesse dormindo. Mas ao entrar no hall, algo me fez parar. Entre nossas roupas no guarda-roupa, um casaco vermelho vivo com cinto chamava atenção, uma peça que não pertencia a nenhum de nós. No chão, sapatos de salto fino, claramente não do meu número. Uma onda de náusea subiu pela garganta enquanto minhas pernas, como se movidas por vontade própria, me levaram até a porta do quarto, entreaberta. Os sons que vinham de dentro eram familiares demais para aquela situação. Empurrei a porta com força. Sobre nossos lençóis brancos, trocados por mim há apenas 3 dias, 2 corpos se entrelaçavam. Vadim e uma loira de pernas longas, cujos gemidos soavam falsos como os de uma atriz medíocre em um filme de baixa qualidade. Você prometeu que ela ficaria na clínica até a noite? Reclamou a mulher, puxando o edredom para cobrir-se. Vadim virou-se para mim, e em seu rosto não havia nem sombra de vergonha, apenas aborrecimento, como se eu fosse uma visita inconveniente. Marina, que diabos! Você deveria estar de plantão até às 3, disse, irritado. O bolo escorregou das minhas mãos. A caixa dos brincos caiu em seguida, abrindo-se no chão de madeira nobre, e as joias se espalharam com um tilintar cristalino, ecoando no silêncio repentino. Acabei mais cedo, respondi, como se precisasse me justificar, e me odiei por isso. Esta é a Diana, apresentou Vadim, apontando para a loira com a naturalidade de quem faz apresentações em um coquetel. Nós nos vemos há 6 meses. 6 meses. Tudo fez sentido de repente. Os retornos tardios, as viagens de negócios, a frieza. Eu atribuía tudo a problemas no trabalho dele. Saia, os dois ordenei, mas a voz falhou, trêmula. Na verdade, está em a minha casa, retrucou Vadim, levantando-se sem a menor cerimônia. E ele tinha razão. O apartamento, um presente de casamento dos pais dele no valor de 25 milhões, era dele, um excelente investimento imobiliário. Como sua mãe costumava dizer, além de uma garantia para o caso de o casamento não dar certo. E não deu. Você vive só para o trabalho, continuou, vestindo as calças. Seus plantões, suas conferências, seus pacientes. Desculpe, querido, mas os moribundos são mais importantes, não é? Sua ironia doía. Você sequer se lembra da última vez que jantamos juntos? Eu já pedi para você largar esse hospital maldito. Diana, aproveitando a distração, deslizou para fora da cama, pegou suas roupas e escapou para o banheiro. Covarde! Eu salvo vidas, Vadim. Esta é a minha profissão, respondi. E você sabia disso quando se casou comigo. Casei com uma mulher, não com uma médica, quase gritou. Pensei que você teria filhos, se acomodaria. Mas não.
Você trouxe um estranho para dentro de casa. Ele falava de Gleb. Meu filho. Nosso filho. Não ouse tocá-lo, sussurrei, sentindo um frio penetrante no peito. Você mesmo concordou com a adoção, achando que assim eu finalmente me dedicaria à família. Mas você o jogou numa escola inglesa cara e contratou uma enxurrada de babás. Arranquei do pescoço o medalhão que ele me dera, uma peça antiga com um minúsculo esmeralda e o retrato de sua bisavó, Elisaveta. Joguei-o sobre a cama. Leve suas joias e sua amante. Daqui a 12 horas tenho outro plantão, e preciso buscar meu filho na escola. Saí sem esperar resposta. Na sala de entrada, esbarrei em Diana já vestida e maquiada com um ar de superioridade. Ignorei seu comentário venenoso. Você não está à altura dele. Vadim merece uma mulher do seu nível. O telefone vibrou no bolso do jaleco. Era a sogra. Justamente o que faltava. Marina, onde você está? A voz de Angelina Vitalievna era tão fria e formal quanto sempre. Em casa respondi seco. Estarei em meu apartamento da Ostojenka em 1 hora. Precisamos conversar. Desligou antes que eu pudesse reagir. Uma ordem, não um pedido. 10 anos de medicina, categoria máxima, e ainda me sentia uma interna diante dela. O apartamento de Angelina era o retrato do luxo moscovita tradicional. Móveis antigários, quadros em molduras pesadas, cristais que brilhavam como instrumentos cirúrgicos, impecáveis e igual de frios. Chá, ofereceu, apontando para o serviço de porcelana fina sobre a mesinha. Não, obrigada, recusei, embora a boca estivesse seca. Vadim me contou tudo, começou, sentando-se com a postura ereta de sempre. Os homens cometem tolices, mas a família deve ser preservada. Família? Repeti, incrédula. Ele trouxe a amante para a nossa casa. E o que você esperava? Retrucou, com um tom condescendente. Um homem na posição dele não pode ficar eternamente com uma esposa que vive para o trabalho. A família Luvrov construiu seu legado por 3 gerações. Essa situação, fez um gesto vago com a mão, é apenas consequência da sua negligência. Minha negligência? Ecoei, como um papagaio. Eu trabalho para 85 mil rublos por mês são troco, interrompeu. Vadim paga 80 mil só pela escola daquele menino que você adotou sem consultar a família. Sempre soube que havia algo por trás dessa sua generosidade. Gleb, filho de alcoólatras, tirado de um orfanato. Como dizem na sua terra natal? Filho de peixe, peixinho é. O mundo pareceu desacelerar. Olhei para aquela mulher impecável, tão segura de seu julgamento, e pela primeira vez vi além da máscara, o desprezo que sempre escondeu por trás da educação forçada. Para ela, eu seria sempre a filha de um serralheiro de província, uma revista com diploma de medicina. Sabe, Angelina Vitalievna, levantei-me. Uma semente pode cair longe da árvore e crescer muito mais forte do que ela. Gleb é a melhor coisa que já me aconteceu. E não permitirei que vocês o machuquem. Seu olhar gelou, como se eu tivesse cuspido em seu tapete persa. Então é divórcio? Perguntou fria. Pense bem. Sem Vadim você não é ninguém. Aluguel, escola pública para o garoto, nenhuma perspectiva. Ajeitei a saia inexistente e me endireitei. Prefiro ser ninguém a ser o que vocês querem que eu seja. Saí sem olhar para trás. Fui buscar Gleb diretamente na escola. Gleb saiu correndo com a mochila nas costas, sorrindo, o cabelo despenteado escapando do uniforme escolar, e se jogou em meus braços. Mãe, você veio mais cedo hoje? Cadê o papai? A pergunta foi como uma faca no peito. Ajeitei a bolsa no ombro, evitando seus olhos. Papai está ocupado, respondi, a voz mais firme do que eu me sentia. Hoje a gente vai para a casa da tia Vera, tá bom? Ele entendeu tudo no mesmo instante. Meu menino inteligente, sensível demais para seus 8 anos. Seus olhos escureceram, os cantos da boca caíram. Briga de novo? Balancei a cabeça, afagando seu cabelo. Não exatamente, meu amor. Só precisamos viver um pouco separados. Ele assentiu em silêncio, segurou minha mão com seus dedinhos quentes, confiante demais para o que estava por vir. Alguma coisa dentro de mim rachou, como gelo fino sob os primeiros passos da primavera. Só vou levar você comigo, sussurrei, apertando sua mãozinha. Só você. Caminhamos pela calçada, 2 pequenos seres com malas grandes demais entre a multidão apressada. Tudo que restava da nossa família cabia em uma mochila e 2 bolsas. Gleb falava da prova de matemática, de um jogo novo no computador, e eu assentia, sem ouvir. Na minha cabeça só ecoava uma frase, filho de peixe, peixinho é. Não, meu menino cairia bem longe daquele pomar podre. Respirei fundo o ar gelado de março e disquei o número de Vera. Verocha, a gente precisa ficar com você alguns dias. Ela interrompeu antes que eu terminasse. O que aquele cabrão fez agora?
Cobri o telefone com a mão, olhando para Gleb. Não posso falar agora, sussurrei. Mas sim, acabou. Sua voz estava carregada de raiva. Eu sempre disse que ele não merecia você. Dobrei a esquina, segurando firme a mão do meu filho. Atrás de nós, ficava uma vida bonita, brilhante e absolutamente vazia. À frente, o desconhecido. Mãe? Gleb puxou minha manga. A gente vai dar conta? Olhei para seus olhos sérios, maduros demais para a idade. Pela primeira vez naquele dia, senti o peso no peito aliviar. Claro que sim, meu amor. A gente sempre dá conta, lembra? Ele sorriu e assentiu. E naquele momento entendi, lar não são paredes nem endereço. Lar é onde um coração que você ama bate ao seu lado. O apartamento de Vera em Medvedkovo era o oposto exato do nosso palácio em Chamonix. 2 cômodos em um prédio de painéis, tudo simples caseiro. Vasos de flores na janela, pilhas de livros, o gato Timofei estirado no sofá como se fosse o dono do pedaço. Dormi 5 noites em uma cama de campanha na cozinha, Gleb na sala. De dia, matriculei meu filho na escola mais próxima, combinando uma vaga temporária. À noite, os telefonemas de Vadim chegavam como ondas, primeiro furiosos, depois suplicantes, depois furiosos de novo. Não atendia. Vera voltava do trabalho, e a gente ficava na cozinha até altas horas. Eu falava, ela ouvia, completava meu chá, às vezes xingava com tanta criatividade que eu acabava rindo através das lágrimas. Mary, você precisa decidir, disse ela no 5º dia do meu autoexílio. Aqui na cidade não vai dar mais. Alugar um apartamento? No mínimo 40 mil por mês, sem contar a escola para Gleb, sem contar a vida. Com um salário de médica em Moscou não daria. Eu sei e girei a xícara entre os dedos. O Vadim ofereceu pensão, mas sua dignidade não deixa, completou Vera. Pega o que é seu e some daqui. Pra onde? Ela deu de ombros e apontou para o notebook. Vamos procurar. Não precisa ser sorte, mas também não o Polo Norte. Até às 3 da manhã, fuçamos em sites de imóveis rolando anúncios. Olha isso, Vera empurrou o computador na minha direção. Região de Tver, aldeia de Olkova. Casa de 2 andares, terreno de 15 acres. Preço, 650 mil rublos. Tem pegadinha, resmunguei, desconfiada, examinando as fotos do casarão antigo com mezanino. Por esse preço. Vende urgente, leu ela. E tem uma condição, direito de moradia vitalício para o atual dono. Ah, por isso. Fiquei em silêncio, analisando as imagens. Madeira escura, esquadrias talhadas, janelas grandes, uma tilha centenária na frente. Dentro, lareira de azulejos, tetos altos, uma biblioteca que parecia saída de uma peça de Tchekov. Você acha mesmo que eu, uma mulher da cidade, vou conseguir viver lá? Perguntei, mas a resposta já borbulhava dentro de mim. Vera revidou. E você acha mesmo que vai conseguir ficar aqui, sabendo que seu ex-marido está a 2 quarteirões daqui destruindo sua clínica, saindo com modelos e rindo de você? Adormeci quase de manhã com a imagem da casa de mezanino na cabeça, e acordei com ela ainda lá. Alguma coisa dentro de mim sussurrava, é uma chance. A rodoviária do distrito nos recebeu com cheiro de umidade e empadas rançosas. Gleb e eu sentamos em bancos de plástico, esperando o ônibus para Olkova. Passagem só de ida, 450 rublos. Nosso futuro todo cabia em 2 malas. Mãe, lá vai ter internet? Ele mexia na alça da mochila. Preciso do computador para estudar. Vai mentir com convicção. Se não tiver, a gente arruma. O importante é a gente gostar da casa. E o papai não vai nos achar? Abracei seus ombros, sentindo a tensão em seus músculos. 8 anos apenas e já tanta preocupação. Papai sabe onde a gente está. Não estamos nos escondendo, meu amor. Só precisamos do nosso lugar. O ônibus, um Paz velho, balançou por 4 horas em uma estrada esburacada. Pelas janelas passavam campos, bosquetes, aldeias, algumas abandonadas, outras ainda respirando. Gleb adormeceu no meu ombro, e eu continuei olhando, como se tentasse adivinhar nosso futuro naquele horizonte sem fim. Olkova era um punhado de casas espalhadas pela encosta de um morro suave. De madeira, cobertas de musgo, algumas com janelas pregadas. No meio, uma igreja antiga sem cúpulas. Cheirava a neve derretida, folhas úmidas e fumaça. Marina Andreevna? Um rapaz de capuz se aproximou. Sou Kirill, o corretor. A gente falou pelo telefone. Sim, olá, apertei sua mão, avaliando. Bem jovem, uns 20 e poucos anos, rosto aberto, olhos espertos. Você é daqui? Não, do centro regional. Ele pegou nossa mala. A casa dos Orlov fica a uns 10 minutos a pé. Vocês estão bem depois da viagem? Estamos, assenti. E seguimos pela estrada de terra batida.
Olkova era menor do que eu imaginava. 12 casas, das quais 7 ou 8 habitadas. 34 moradores, na maioria aposentados, como Kirill explicou. A escola mais próxima ficava na aldeia vizinha, para onde ia um ônibus. E o hospital? Perguntei, pulando uma poça. No centro regional, a 25 quilômetros. Bom, aliás, equipamento novo recentemente por um projeto nacional. Kirill sorriu. Você é médica, não é? Sempre precisam de especialistas por lá. Sou cardiologista, categoria máxima. Trabalhava em um hospital clínico em Moscou. Não sei por que senti necessidade de esclarecer. Ele assobiou. Sorte da nossa província. A casa apareceu de repente após uma curva. Grande de 2 andares com mezanino e varanda. Construída para durar, parecia antiga, mas sólida como um carvalho secular. Paredes de troncos escuros, esquadrias talhadas, telhado recentemente reformado. O terreno descia até um rio, um pomar de maçãs e uma singela adormecida aguardavam a primavera. Construída em 1886, disse Kirill, orgulhoso. 200 metros quadrados, 15 acres. Única condição: direito de moradia vitalícia para o atual dono, Arikstar Nikolaevich Orlov. Olhei para a casa, e algo dentro de mim respondeu àquela quietude secular. Gleb também parou, admirando os entalhes da varanda. Parece a casinha de contos de fadas, sussurrou. Ao bater de Kirill, a porta se abriu. Um homem alto, de barba branca impecável e postura ereta nos recebeu. Arikstar Nikolaevich Orlov parecia sair de outra época, daquelas em que os homens usavam casacas e as mulheres vestidos longos com chapéus de véu. Sejam bem-vindos, disse com voz grave, bem modulada. Entrem, por favor. Dentro, a casa era ainda mais espaçosa do que parecia. Tetos altos, lareira revestida de azulejos, móveis antigos, o ar se misturava ao cheiro de livros antigos, madeira envelhecida e memórias empoeiradas. Arikstar Nikolaevich é um aristocrata de linhagem e professor de história aposentado, explicou Kirill em voz baixa. Há 10 anos que não leciona. Ele nos guiou pelas divisões da casa, a sala de estar com sua lareira imponente, o refeitório capaz de acomodar uma dúzia de convidados, 5 quartos e, finalmente, o gabinete. Mas o verdadeiro tesouro revelou-se na biblioteca. As paredes, revestidas por estantes de mogno escuro, curvavam-se sob o peso de milhares de volumes encadernados em couro desgastado pelo tempo. Esta é a coleção da minha família, disse Arikstar Nikolaevich, passando os dedos pelos lombos dos livros com a reverência de quem toca relíquias. 8 gerações de Orlovs. Alguns exemplares existem apenas aqui e na Biblioteca Estadual Russa. O valor de mercado da coleção gira em torno de 2 milhões de rublos. Mas para mim, ela não tem preço. Não pude conter a pergunta, então por que vende a casa? Um sorriso melancólico curvou seus lábios. Sou o último da linhagem. Minha esposa faleceu há 5 anos. Meu filho, bombeiro, morreu em 1995. Meu neto desapareceu na Sibéria em circunstâncias estranhas. Seus olhos azuis, claros como o céu de inverno, fixaram-se nos meus com uma mistura de tristeza e esperança. Temo que após minha morte, este lugar seja demolido ou transformado em dacha para algum novo rico. Quero encontrar alguém que preserve sua alma. Engoli em seco. Nós fugimos do passado, confessei, olhando para Kirill. Não sei se serei uma boa guardiã para uma casa como esta. Cresci em um Khrushchevka, sabe? Dizem que é a casa que escolhe o dono. O velho sorriu, como se já soubesse a resposta. E ela escolheu vocês. Sinto isso. Permaneceu um silêncio pesado no gabinete, onde a luz da manhã filtrava-se pelas cortinas de veludo. Gleb, meu filho, havia saído para explorar o jardim. Do lado de fora, flocos de neve de março caíam devagar, como se o tempo também hesitasse. 650 mil rublos, repetiu Arikstar Nikolaevich, com o direito de aqui viver até o fim de meus dias. Todo o mobiliário, incluindo a biblioteca, permanece na casa e passa a ser de vocês. Peço apenas uma coisa: preservem os livros. Não os vendam, não os dispersem. Assenti, ainda atordoada. Tinha 800 mil rublos, tudo o que conseguirá economizar em uma década de trabalho, contando com os custos da mudança. Preciso pensar, murmurei. Claro, concordou ele com um aceno compreensivo. Pernoitam aqui. O amanhã sempre traz mais clareza. O quarto que nos designaram cheirava a lavanda e lençóis recém-passados. Gleb adormeceu imediatamente, mas eu permaneci junto à janela, observando as estrelas grandes brilhantes como nunca vira em Moscou. Lá embaixo no gabinete, uma luz ainda ardia. Arikstar Nikolaevich não dormia. Pela manhã a decisão veio sozinha. Quando desci à cozinha, o anfitrião já preparava o café da manhã.
Chá ou café? Perguntou. Tem um café turco autêntico. Chá, por favor, sorri. E aceitamos sua oferta se ainda estiver de pé. Seus olhos brilharam, e por um instante pensei ver lágrimas neles. A casa ficará feliz, disse ele simplesmente. E pela primeira vez acreditei que as casas também têm alma. Abril em alcova não se parecia em nada com a primavera moscovita. Lá, a estação chegava aos poucos, escondida nos parques e bulevares. Aqui, ela irrompia de repente, com a força avassaladora de uma natureza que desperta. Em uma semana a neve derreteu, a grama brotou, e o rio, antes silencioso, incharam-se suas águas, rugindo contra as pedras. Acordei cedo, como fazia no hospital, e saí para a varanda com uma xícara de café. A névoa envolvia o jardim, engolindo as macieiras nodosas. 6 anos com Vadim pareciam agora cenas de um filme alheio, desbotadas. Ali, naquela casa de tetos altos e assoalhos rangentes, uma nova vida começava. Acorda cedo, Marina Andreevna? A voz de Erikstar Nikolaevich me surpreendeu. Ele estava na porta da varanda, apoiado em uma bengala, ereto como um carvalho. Era impressionante como, aos 68 anos, mantinha aquela postura impecável. Hábito, respondi, sorrindo. Na medicina, as rondas começam às 8. Entendo bem. Ele assentiu. Meu pai era médico rural, chamavam-no a qualquer hora, dia ou noite. Uma profissão muito respeitada. Sentou-se ao meu lado em uma cadeira de vime, e ficamos em silêncio, observando o nascer do sol. Havia algo de certo naquela cena. A manhã quieta, o velho sábio, a casa antiga e eu, prestes a renascer junto com ela. O reparo começou pelo telhado. Embora tivesse sido reformado há alguns anos, ainda havia goteiras. Contratamos 2 irmãos da vila vizinha, o Samol Petrovich e Vasilch, ruivos, sardentos e tão parecidos que pareciam gêmeos. Aqui nascidos, aqui criados, todos os telhados da região passam por nossas mãos, apresentaram-se, sorrindo por baixo dos bigodes ruivos. Paguei-lhes um adiantamento das minhas economias, e eles começaram o trabalho, entoando canções longas e melancólicas. Gleb não tirava os olhos deles, fascinado pela habilidade com que manuseavam as ferramentas. Marina Andreevna chamou-me Petrovich, mande seu garoto brincar com o neto da Praskovia Timofeevna. Eles têm a mesma idade, e juntos se divertirão mais. Assim, Gleb conheceu Misha Kornilov, um menino robusto, de olhar sério, que lhe ensinou a distinguir bagas comestíveis das venenosas e a arremessar pedras chatas na água, fazendo-as pular 7 vezes antes de afundar. Depois vieram as hortas. Eu, uma mulher da cidade, nunca havia segurado uma enxada. Mas Praskovia Timofeevna, uma mulher corpulenta de olhos bondosos, tomou-me sob sua asa. É claro que não, doutora, você nunca mexeu na terra, dizia enquanto mostrava como sulcar a terra para sementes. Mas não se preocupe, vamos ensinar. Batata, cenoura, beterraba, todo mundo deveria saber plantar. À noite, após o trabalho no jardim, eu e Gleb caíamos de cansaço. Mas era um cansaço bom, daquele que vem do trabalho físico, do ar puro, da certeza de ter feito algo concreto. As mãos ficaram calosas, as costas doíam, mas a alma cantava. No início de maio, arrisquei-me a ir ao centro do distrito para uma entrevista. Zarechny era uma cidadezinha provincial típica, casinhas de um andar misturadas a prédios de 5 andares da era soviética. A praça central, com seu monumento a Lenin, a administração regional em um edifício com colunas. O hospital ficava na periferia, um novo bloco de tijolos vermelhos e um prédio antigo de janelas altas. Na portaria, uma senhora de jaleco branco observou-me com curiosidade. Ao diretor? Repetiu. O doutor Leonid Alexeyevich está no 3º andar, à direita. Leonid Alexeyevich Dobrovolsky era um homem na casa dos 50, esguio, de cabelos grisonhos e olhos atentos. Examinou meus documentos com cuidado, assentindo como se confirmasse algo que já sabia. Cardiologista de categoria superior, 10 anos de experiência, murmurou. Levantou o olhar. O que há atrás até nós, Marina Andreevna? De Moscou para o meio do nada? Hesitei. Circunstâncias da vida. Comprei a casa dos Orlov em Alcova. Ele sorriu. Conheço. Um casarão magnífico. Fez uma pausa. Precisamos desesperadamente de especialistas. Recebemos recentemente equipamentos modernos, cardiógrafo, ultrassom de classe expert, laboratório bioquímico. Tudo parte de um projeto nacional de 15 milhões. Mas faltam médicos. 3 vagas abertas. E a remuneração? Perguntei diretamente. 28 mil rublos, mais adicionais por categoria e tempo de serviço. Abriu as mãos. Sei que em Moscou ganhava 3 vezes mais, mas aqui a vida é mais barata. Assenti.
Na capital, aquele salário não pagaria nem um aluguel decente. Ali, porém, era uma quantia respeitável. Quando posso começar? Amanhã, se quiser, estendeu a mão. Bem-vinda à equipe, Marina Andreevna. Gleb foi matriculado na escola de Malinova, a vila vizinha. 60 alunos em 9 séries, prédio antigo com salas amplas, uma diretora rigorosa chamada Helena Pavlovna e uma jovem professora das séries iniciais, Svetlana Igorevna. De alcova saía um ônibus escolar O ônibus escolar passava pelas vilas vizinhas, recolhendo crianças das propriedades vizinhas ao longo do caminho. Gostou? Perguntei a Gleb após seu primeiro dia na nova escola. Ele coçou o nariz, pensativo. É estranho aqui. As carteiras são velhas, só tem um computador para a sala toda. Mas as crianças são legais e a professora não grita como a Maria Ivana em Moscou. Sorri, lembrando-me da escola anterior dele, uma instituição de elite com programa britânico, onde 5 filhos de oligarcas disputavam cada vaga. Lá Gleb sempre parecia tenso, fechado. Aqui, ele florescia diante dos meus olhos. Em 3 meses, meu menino moscovita transformou-se em um garoto campestre, bronzeado como um carvalho, com mechas rebeldes no cabelo, joelhos esfolados de tanto correr, escalando árvores e nadando no rio. À noite contava suas aventuras com gestos exagerados, ofegante de empolgação. Mãe, o Misha disse que viu uma lince de verdade na floresta. Posso ir acampar com ele? Seu avô prometera levá-los à pesca e eu deixava, sabendo que naquela vila, ele estava mais seguro do que nos pátios de Moscou. O primeiro confronto com Igor Sergeyevich Voznetsov, chefe do departamento terapêutico, aconteceu em junho. Um paciente idoso com sintomas de insuficiência cardíaca, a quem eu havia prescrito um exame completo. Você se desconectou totalmente da realidade na capital, rosnou Voznetsov, um homem corpulento de rosto avermelhado, fixando-me com um olhar penetrante. Que coronariografia? Que stents? Aqui não é um Instituto Bakulesh, nós temos o equipamento necessário, retruquei. 15 milhões do projeto nacional não foram gastos à toa. Ele se inclinou sobre a mesa, a voz baixa e cortante. Ouça, Yastrebova, aqui sou eu quem decide o tratamento. Entendido? Diuréticos, nitratos e acompanhamento do clínico geral. Havia algo além do profissionalismo arrogante em seu olhar, algo sombrio, perturbador. Assenti fingindo submissão, mas decidi falar com o diretor médico assim que possível. Nossas noites eram passadas em trio, eu, Gleb e Aristark Nikolaevich. O velho revelou-se uma enciclopédia viva de sabedoria e histórias. Ensinava Gleb a jogar xadrez em um tabuleiro antigo com peças de marfim. É uma relíquia de família, explicava, posicionando-as com cuidado. Presente do próprio czar Alexandre II ao meu trisavô, por serviços à pátria. Veja esta marca na rainha branca. É de uma bala. Seu avô, o coronel Mikhail Orlov, levava-a no bolso do peito durante a guerra contra o Japão. A bala acertou o coração, mas a peça de xadrez salvou sua vida. Gleb ouvia boquiaberto, absorvendo cada palavra daquelas narrativas centenárias, enquanto eu os observava da poltrona, deixando de lado os periódicos médicos. Pensava nas ironias do destino. Meu filho, nascido em uma família pobre, adotado de um orfanato, agora sentava-se naquela casa histórica, ouvindo os relatos de uma linhagem nobre. E algo me dizia que aquelas histórias, aquele tabuleiro, aquele lar fariam parte de seu legado também. Em meados de julho, quando a horta já dava os primeiros frutos e as macieiras do pomar cobriam-se de pequenos carocinhos duros, plantamos uma nova árvore, uma muda de Antonova. É para o futuro, disse o velho, ajeitando com cuidado as raízes na cova. Os frutos só viriam daqui a 5 anos, mas valeria a pena. Gleb regava a muda com dedicação, e eu pensei que aquela cena simbolizava nossa nova vida. Estávamos enraizando ali, naquela terra, naquela casa. E quem sabe, um dia, nossos próprios frutos cresceriam naquele solo. À noite fiquei muito tempo sentada na varanda, observando o pôr do sol sobre o rio. Os ponteiros dos antigos relógios marcavam o tempo, os grilos cantavam no jardim, e ao longe, um cão latia. De repente percebi, era isso a felicidade. Não nos restaurantes caros, nem nos apartamentos luxuosos, mas naquele silêncio da noite, na paz daquele lar, no filho que pela primeira vez em anos, adormecia sorrindo. Agosto chegou abrasador e abafado. O ar tremulava sobre a terra queimada, a grama amarelara, o rio baixou. Aristark Nikolaevich tossia cada vez mais, e isso me inquietava. A princípio, atribuía ao calor e à idade, mas quando notei filetes vermelhos no lenço com que cobria a boca, meu instinto profissional soou o alarme. Precisa se examinar, disse durante o café da manhã. Essa tosse não me agrada.
Ele afastou a ideia com um gesto. É a idade, Marinocha. Aos 68 não se corre maratona. Idade não é diagnóstico, insisti. Na segunda-feira vamos à clínica. Eu mesma o examinarei. Ele concordou relutante. Gleb, já adaptado à vida rural, ajudava na horta, carregava a água do poço e à noite, continuava a ouvir as histórias do velho professor sobre a família Orlov. Uma amizade improvável florescia entre meu filho adotivo e o último herdeiro de uma dinastia aristocrática. Às vezes, observando-os, pensava, eis a magia da vida. Um menino sem raízes torna-se guardião de tradições seculares. Na segunda-feira seguimos para a clínica regional. Exigi um check-up completo, raio-x, exames de sangue, escarro. Quando os resultados chegaram à mesa de Vosnetsov, ele me chamou ao gabinete. Mas notícias, Marina Andreevna disse, evitando meu olhar. Seu inquilino tem suspeita de câncer de pulmão. 4º estágio. Metástases no fígado e nos ossos. Dentro de mim, algo se partiu. Sabia que aquele diagnóstico era quase uma sentença de morte. Deixe-me ver as radiografias, pedi. Para quê? Ele franziu a testa. Você é cardiologista, não oncologista. Sou médica, Igor Sergeyevich, e estamos falando de uma pessoa que vive na minha casa. Com relutância, abriu a gaveta e me entregou o envelope com os filmes. Aproximei-me do negatoscópio e acendi a luz. O que vi não condizia com o diagnóstico de Vosnetsov. Sim, os pulmões não estavam em bom estado, mas não havia sinais claros de tumor. Parecia mais um bronquite crônica. Não há câncer aqui, afirmei, virando-me para ele. E com certeza não há metástases. Seu rosto ruborizou-se, desviou o olhar. Você é cardiologista, Yastrebova. Não se meta onde não é chamada. Levarei esses exames para a clínica estadual, declarei, firme. Que especialistas os analisem. Faça o que quiser, deu de ombros. Só não dê falsas esperanças ao velho. Ele tem no máximo 3 meses. Saí do gabinete e me apoiei na parede. Algo não batia. Conhecia os sintomas do câncer de pulmão, e o que via em Aristark Nikolaevich não se encaixava em um estágio terminal. E aquelas radiografias, uma voz interior me dizia que Vosnetsov mentia. Mas por quê? A viagem até o centro regional levou 2 horas. Sentei-me no ônibus quase vazio, apertando contra o peito o envelope com os exames. Aristark Nikolaevich ficou em casa com Gleb. Não lhe falei nada sobre o diagnóstico até ter uma segunda opinião. A clínica estadual recebeu-me com paredes brancas e cheiro de antisséptico. Encontrei o departamento de oncologia e pedi uma consulta. O chefe, um homem de cabelos grisalhos e olhos cansados, examinou as radiografias com atenção. Quem diagnosticou câncer de pulmão? Perguntou, levantando o olhar para mim. O chefe da terapia na nossa clínica regional. E o que foi prescrito? Nada. Disse que já era tarde, que restavam 3 meses. O médico franziu a testa e balançou a cabeça. Seu paciente tem bronquite crônica em fase aguda. Possivelmente um estágio inicial de enfisema, mas definitivamente não é câncer. Veja aqui. Apontou para a imagem. Veja essas sombras aqui. Ele traçou com o dedo as áreas mais escuras na radiografia. Isso é um quadro típico de bronquite. Não há tumor, não há metástases. Quem inventou essa história? Sua voz transbordava indignação, como se o diagnóstico falso fosse uma afronta pessoal à medicina. Ele redigiu um encaminhamento para exames complementares que fiz na hora. Até o final da tarde, o resultado confirmou: bronquite crônica. O tratamento não passaria de 15.000 rublos, um ciclo de antibióticos e inalações anti-inflamatórias. No ônibus de volta, minha mente não parava de girar. Por que Vosnetsov mentira? Seria mera incompetência? Ou algo mais sinistro se escondia por trás daquele diagnóstico? A resposta veio quando menos esperava. Uma semana depois da consulta na clínica regional, entrei na farmácia do distrito para buscar a medicação de Aristark Nikolaevich. Enquanto a farmacêutica separava os remédios, ouvi a conversa de 2 mulheres atrás do balcão. Ouvi dizer que a Petrovna morreu, comentou uma em tom de fofoca. Câncer de fígado, igual ao Semyon Shonionsenche no ano passado. E sabe quem comprou a casa dela? Aquele, como é o nome? Barichel, por uma mixaria. Sério? Uma casa daquele tamanho, com 15 hectares de terreno? Quanto ele pagou? Só 250.000. E já é a 3ª que ele compra assim. Parece que tem faro para quem está doente, bem doente. Fiquei paralisada. Havia algo familiar naquela história. Semyon Shonionsenche com câncer de fígado, Petrovna e Barichel comprando imóveis por preços irrisórios. Não aguentando a curiosidade, perguntei. Quem tratava a Petrovna? As mulheres me olharam de cima a baixo, surpresas com minha intromissão.
Quem mais seria? O Voshnetsov. Ele cuida de todos os casos graves, respondeu a primeira. Foi como se uma peça se encaixasse no quebra-cabeça. Então é isso, pensei. Voshnetsov dá diagnósticos falsos, assusta os pacientes com doenças terminais, e depois seu comparsa Barichel compra suas casas por uma fração do valor, aproveitando-se do desespero. Ainda naquela noite, liguei para a clínica regional e perguntei se era possível obter um laudo oficial comprovando a falsificação de documentos médicos. O chefe do departamento prometeu ajudar. Na manhã seguinte, um carro preto parou em frente ao nosso portão. Um homem bem vestido, com traje caro e sorriso calculado, desceu do veículo. Estendeu-me um cartão de visitas. Alexei Barichel, investidor. Soube que seu inquilino está gravemente doente. De onde tirou essa informação? Perguntei gelada. Cidade pequena, todos sabem de tudo. Seu sorriso não chegava aos olhos. Talvez precise de dinheiro para o tratamento. Poderia comprar esta casa. 300 mil. Um bom preço. 300 mil por uma propriedade que valia no mínimo 1,2 milhão. A audácia era estarrecedora. Engano-se, cortei. Aristark Nikolaevich está perfeitamente saudável, e a casa não está à venda. Barichel estreitou os olhos. Não brinque comigo, doutora. Voshnetsov é um médico respeitado. Se ele deu o diagnóstico é porque é verdade. Eu também sou médica, lembrei-o. E tenho um laudo da clínica regional que prova o contrário. Pode avisar ao seu sócio que o esquema deles está prestes a ser desmantelado. Por um instante vi o sangue fugir do rosto dele. Mas ele se recompôs rápido. Vai se arrepender disso, cuspiu, antes de voltar para o carro. Fiquei observando o veículo se afastar, sentindo o coração bater descompassado. Acabará de desafiar pessoas perigosas. E as consequências não demoraram. Mas aquela breve trégua não passou de um suspiro antes da próxima tempestade. A intimação judicial chegou em 20 de dezembro. A audiência de divórcio estava marcada para o dia 27, véspera de Ano Novo. Não queria voltar a Moscou, mas não havia escolha. Deixei Gleb aos cuidados de Aristar Nikolaevich, confiante de que os dois se entendiam bem. O velho já se tornará uma espécie de avô para meu filho. O tribunal ficava num prédio cinzento, de colunas severas, onde o ar cheirava a papel envelhecido e tinta de carimbo. Nos corredores ecoavam passos apressados e murmúrios abafados. Cheguei uma hora antes e andava de um lado para outro, consultando o relógio a cada 2 minutos. Vaid apareceu apenas 5 minutos antes do início, impecável num terno caro, acompanhado de uma advogada de sorriso profissional. Ao me ver, hesitou por um instante, depois assentiu com a cabeça, como se fossemos meras conhecidas de um passado distante. Marina, disse ele seco. Você está bem. O ar do campo lhe caiu bem. Não respondi. O que dizer a um homem que primeiro me traiu e depois tentou me arruinar? A audiência durou menos de 1 hora. Recusei qualquer reivindicação sobre os bens adquiridos durante o casamento, apartamentos, carros, contas bancárias. Só queria uma coisa, a liberdade. Vaid pareceu surpreso. Nem vai tentar levar pelo menos uma parte? Perguntou quando saímos da sala. Para quê? Encolhi os ombros. Tenho tudo de que preciso. Uma casa numa aldeia esquecida, um emprego numa clínica rural por um salário de miséria. Ele riu sem humor. Sempre foi idealista. E você sempre confundiu felicidade com dinheiro, retruquei, afastando-me com a sensação de que a cada passo, um peso invisível se desprendia de mim. No final de janeiro recebi uma mensagem do meu advogado Sokolov. Vaid havia sido preso. Contra ele, abrirá-se um processo criminal por fraude em grande escala, artigo 159, parte 4. A perícia financeira revelara que sua empresa estava tecnicamente falida desde 2013, e todas as manobras para transferir ativos e jogar as dívidas em meu nome faziam parte de um plano criminoso meticuloso. Em fevereiro fui convocada a depor no Tribunal Regional. Vaid estava atrás das grades, no banco dos réus, magro e envelhecido. Quando passei por ele, levantou os olhos. Marina, me ajude, sussurrou. Diga que não sabia nada dos meus negócios. Não queria te envolver nisso. O juiz interviu. A senhora era vítima, como os credores. Balancei a cabeça. Era sua esposa, não sócia. Conhecia os negócios da empresa apenas superficialmente. Só fui saber da tentativa de transferir o pacote de ações para meu nome quando um advogado apareceu com os papéis. Recusei-me a assinar. O juiz anotou algo nos autos, satisfeito. Em meados de março saiu a sentença, 7 anos de prisão em regime comum. Quando os guardas o levaram dali, Vaid virou-se para trás. Me perdoe, murmurou. Observei-o se afastar sem sentir nada.
Nem alegria, nem amargura, nem vingança. Só um cansaço profundo, como se tivesse virado a última página de um livro lido há muito tempo. Na clínica regional, as coisas também mudavam. Voshnetsov foi demitido após uma investigação interna, e seu lugar foi ocupado interinamente pelo próprio diretor, Leonid Alexeyevich. Cruzava com ele nos corredores, alto, ereto, com fios prateados no cabelo castanho. Sempre cumprimentava primeiro, perguntava pelo trabalho, interessava-se por como eu me adaptava à alcova. No início de fevereiro tivemos que fazer um plantão juntos. Chegou um homem com um infarto massivo, motorista de um caminhão madeireiro que capotara numa estrada gelada. As chances eram mínimas, mas lutamos pela vida dele a noite inteira. Desfibrilador. Ordenei, quando o coração parou pela enésima vez. Mais adrenalina. Leonid trabalhava com precisão cirúrgica, administrava medicamentos, fazia massagem cardíaca, incentivava as enfermeiras quando minha voz já falhava de exaustão. Ao amanhecer, o paciente se estabilizou. Saímos esgotados para o corredor. Café? Ofereceu Leonid. Tem um termo na sala. Sentamos em seu gabinete, bebendo café escaldante de canecas de alumínio, falando de medicina, de livros, da vida. Ele se revelou um interlocutor surpreendente, culto, com um humor sutil. Só quando o céu começou a clarear pela janela notei o modo como me olhava, com uma ternura cautelosa, como se descobrisse algo inesperado. Você é extraordinária, disse de repente. Poderia estar em qualquer clínica de Moscou, mas escolheu vir para este fim de mundo. E não me arrependo, sorri. Aqui, tudo é real, as pessoas, o trabalho, a vida. Ele assentiu, como se aquilo confirmasse algo que já pressentia. Sou viúvo, confessou de repente. Há 5 anos. Minha esposa morreu num acidente. Não tivemos filhos. Achava que passaria o resto dos dias sozinho. Não soube o que dizer. Apenas toquei sua mão. Ele segurou meus dedos com delicadeza, como se temesse quebrá-los. Depois que plantão, algo mudou entre nós. Leonid passou a aparecer em meu consultório com perguntas, convidava-me para discussões de casos, pedia minha opinião. Até que certo dia, sugeriu que fossemos juntos a uma apresentação do Teatro Estadual em viagem pelo distrito, o Jardim das Cerejeiras. Sentamos no salão quase vazio da Casa de Cultura local, assistindo aos atores provincianos, e pensei em como a vida pode ser irônica. 1 ano antes eu era a esposa de um empresário de sucesso, morava num apartamento de luxo. Agora me sentia mais em casa naquele velho sobrado com aquecimento a lenha, ao lado de um médico do interior. Em março, ofereceram-me o cargo de chefe do departamento de terapia. Você se destacou como excelente profissional, anunciou Leonid Alexeyevich, formal, durante uma reunião da equipe. E o que é mais importante, como uma pessoa íntegra, que não teve medo de expor um esquema criminoso. O salário, 38.000 rublos. Irrisório para Moscou, mas digno para Zareshny. Aceitei. Uma semana depois, a Procuradoria do Distrito nos trouxe notícias sobre Voshnetsov. Depois da demissão, ele foi proibido de ocupar cargos de direção na área médica por 5 anos. Vendeu apartamento na cidade e foi trabalhar como enfermeiro num povoado além dos Urais, perdido na taiga. Imaginem, contou o investigador, que passou pela clínica. 300 habitantes, a 150 quilômetros do hospital mais próximo. Ele é o único profissional de saúde lá. Talvez encontre sua vocação, refletiu Leonid. Redimirá suas culpas com trabalho de verdade. Pensei que talvez fosse assim. As pessoas mudam quando o mundo ao redor delas muda. No final de março, quando o sol já aquecia como na primavera e as primeiras clareiras apareciam na floresta, voltávamos com Leonid de uma visita a um vilarejo vizinho. Seu carro serpenteava pela estrada esburacada, cercado por campos ainda salpicados de neve. Sabe, disse ele de repente, passando a me tratar por tu. Há muito tempo queria perguntar. Você não sente saudade de Moscou? Olhei pela janela. Lá fora desfilavam bosquetes, ao deular as colinas. Algum lugar além da curva era nossa casa, velha, mas sólida, com sua biblioteca, seu jardim, sua varanda. Lá nos esperavam Gleb e Aristar Nikolaevich. Lá estava minha nova vida. Não respondi, observando o pôr do sol dourado. Encontrei o que procurava, mesmo sem saber que estava buscando. Um lar de verdade. Um trabalho que faz sentido. Pessoas reais. Ele sorriu e por um instante, soltou o volante para apertar minha mão. Fico feliz que pense assim, disse. Porque quero que fique não só em Zareshny, mas na minha vida. O carro subiu uma ladeira e à frente surgiu a alcova, um punhado de casas afundando nas sombras do entardecer. Sobre o telhado da nossa, uma fumaça fina se elevava. Aristar Nikolaevich devia estar acendendo a lareira. Nas janelas tremeluzia luzes amarelas como se
Uma luz quente. Olhei para aquela claridade e compreendi. A justiça não havia triunfado apenas no tribunal, nem só no hospital, mas também no meu próprio destino. Parece-me, falei baixinho, que só agora começo a viver de verdade. Abri o vestir a alcova com um verde tenro. Os botões das árvores explodiram em folhas novas, os riachos voltaram a murmurar. O ar encheu-se com o cheiro da terra despertando. Nossa macieira plantada no verão passado soltou suas primeiras folhinhas, ainda tímidas, de um verde claro quase translúcido, mas já reais, já vivas. Aristar Nikolaevich, fiel à tradição de sua família, anotava todas as manhãs em um grosso caderno de couro os acontecimentos do dia anterior. Crônicas da Casa Orlov lia-se na capa, gravado em letras douradas. Aquela tradição tinha mais de 100 anos. Hoje registrei que a macieira deu suas primeiras folhas, anunciou durante o café da manhã. Bom presságio. A casa os aceitou. Gleb, que havia esticado quase uma cabeça no último ano, engolia sua papinha enquanto folheava o livro de história. Na escola teria prova no dia seguinte. Eu também vou escrever crônicas assim quando crescer, declarou, levantando os olhos do livro para que todos soubessem que agora aquela também era a história da nossa casa. Da nossa casa. Como sou simples e natural. Como se sempre tivéssemos vivido ali, como se aquele casarão de teto alto e assoalho rangente sempre tivesse sido nosso, e não comprado um ano antes, em um gesto desesperado de reinventar a vida. Em meados de maio, as macieiras do pomar floresceram, transformando-o em uma nuvem de espuma róseo-branca. O perfume invadiu a casa inteira, trazido pela brisa através das janelas abertas. Impregnou as cortinas, as roupas, os cabelos. Leonide chegou ao entardecer, quando o sol já inclinava para o poente, tingindo o jardim em flor de tons dourados. Saímos para caminhar sem rumo, apenas desfrutando a noite e a companhia um do outro. Que lugar bonito, murmurou ele, olhando ao redor, como se estivesse em outro mundo. Fique para jantar, convidei. Aristar Nikolaevich vai ficar feliz, ele o estima muito. Leonide hesitou, como se organizasse os pensamentos. Na verdade, queria falar sobre algo que não é trabalho. Paramos debaixo da macieira mais antiga do pomar. Segundo Aristar Nikolaevich, ela tinha mais de 50 anos. Seus galhos carregados de flores estendiam-se sobre nós como um dossel. Marina tomou minhas mãos. Não sou bom com palavras bonitas. Talvez sou desajeitado, mas você mudou minha vida. Antes de você, eu apenas existia. Trabalho, casa, trabalho de novo, como um mecanismo engrenado. Agora, tirou do bolso uma pequena caixa, abriu-a. Dentro, 2 anéis antigos de ouro branco com gravações delicadas. São uma relíquia da família Dobrovolsky, explicou baixo. Os anéis de casamento da minha avó e do meu avô. Viveram juntos 53 anos. E foram felizes. Quero que nós também sejamos. Você aceita se casar comigo? Uma rajada de vento balançou os galhos, e pétalas brancas caíram sobre nós, presas em seus cabelos, em seus ombros, em nossas mãos. E de repente entendi, a vida me dava outra chance. Não apenas para sobreviver, não apenas para recomeçar, mas para ser verdadeiramente feliz. Sim, respondi simples. Claro que sim. Decidimos casar em junho, quando o pomar já tivesse desabrochado, mas antes que o calor de verão chegasse. Nada de pompa, nada de ostentação, apenas as pessoas mais próximas. O vestido encomendei em um ateliê no centro regional. Creme claro, sem rendas nem brilhos, por 15.000 rublos, um valor que não era absurdo, mas também não era barato para os padrões locais. Gleb escolheu sozinho seu terno, azul escuro, de homem de verdade, com gravata borboleta. Na véspera do casamento, Aristar Nikolaevich chamou Gleb para a biblioteca. Ouvi sua conversa do lado de fora da porta. Meu rapaz, disse o velho, solene, você vive nesta casa há um ano. Aprendeu a amar sua história, suas tradições, e a casa o amou de volta. É verdade? A voz de Gleb tremia. Verdade. As casas são como pessoas, entende? Têm alma. E a nossa o reconheceu como seu. Ouvi um farfalhar. O velho tirava algo de um armário. Estes são os xadrezes da nossa família. Tem mais de 150 anos. Sobreviveram à Revolução, a 2 guerras mundiais, ao fim de um império. Agora eu os entrego a você. Mas eu não sou um Orlov de verdade, gaguejou Gleb. Sou do orfanato. A casa não pergunta onde você nasceu, respondeu o velho, suave. Ela olha o que você carrega no coração. E no seu amor, respeito pelas tradições e cuidado pelos que estão ao seu redor. Isso basta para ser o guardião do nosso legado. Afastei-me da porta, sentindo um nó na garganta. Aquele professor idoso, último de uma linhagem que se apagava, encontrara em um menino adotivo um herdeiro à altura.
Era um milagre, daqueles que não se compram com dinheiro nem se conquistam com influências. O casamento foi exatamente como eu jamais ousara sonhar, sincero, acolhedor, autêntico. Armamos mesas no jardim, sob as macieiras. Vieram vizinhos, colegas do hospital, professores de Gleb. Veio até Vera, direto de Moscou. Aristar Nikolaevich estava impecável, em um fraque antigo com gravata borboleta e abotoaduras de prata. Gleb não se afastava dele, exibindo com orgulho os xadrezes, seu novo tesouro. Após a cerimônia no conselho local, voltamos para o almoço festivo. O céu ameaçava chuva desde cedo, mas no exato momento em que trocamos os anéis, o sol rompeu as nuvens, como se a própria natureza abençoasse nossa união. Leonid era homem de poucas palavras, mas seus olhos diziam mais do que qualquer discurso. Olhava para mim, para Gleb, para a casa e em seu olhar lia-se: finalmente estou em casa. Quando os últimos convidados se foram, ficamos só nós quatro, eu, Leonid, Gleb e Aristar Nikolaevich, uma nova família em uma casa antiga. E pensei, eis a felicidade. Não perfeita, não de revista, mas real com rugas, com arranhões, e por isso mesmo ainda mais preciosa. Olhava para eles, Leonid com sua barba já grisalha, Gleb com os traços cada vez mais definidos da adolescência, Aristar Nikolaevich com suas mãos nodosas apoiadas no bastão de madeira, e pensava, aqui está minha verdadeira riqueza. Não nos apartamentos de luxo em Amovnik, nem nos jantares em restaurantes caros, nem nos carros importados que um dia achei indispensáveis. Minha fortuna estava ali, naquele casarão de teto alto e assoalho rangente, entre as macieiras do quintal, nas prateleiras cheias de livros e histórias, no círculo daqueles que, sem laços de sangue, tornaram-se minha família de fato. Era uma casa para todas as estações. Não apenas um endereço onde morávamos no presente, mas um lugar que carregaríamos adiante, para nossos filhos, para nossos netos. Um lugar que guardava o passado nas paredes descascadas e acreditava no futuro nas risadas que ecoavam pelos cômodos. Respirei fundo, sentindo uma calma se espalhar dentro de mim como água tranquila. Amanhã seria um novo dia, com suas preocupações, suas alegrias, suas pequenas histórias para somar a crônica familiar. E eu estava pronta para tudo isso. Às vezes, acordo no meio da noite e por alguns segundos me perco no escuro. Minha mão tateia a mesa de cabeceira em busca do interruptor da luminária, aquela luminária, moderna e fria, que ficava em nosso apartamento em Moscou. Mas meus dedos encontram um candelabro antigo de latão e então me lembro, estou em casa. Em casa de verdade. Já se passaram 18 meses desde aquela manhã de março em que voltei do plantão noturno e flagrei Vadim com outra mulher. 18 meses desde que a vida que julgava sólida e segura desmoronou como um castelo de cartas. Apenas 18 meses. E no entanto parece que se passaram eternidades. Deitada na escuridão, ouço a respiração profunda de Leonid ao meu lado, o rangido das tábuas do assoalho, o suspiro da casa adormecida, como se as paredes, os móveis, até o tic-tac do relógio de parede respirassem junto conosco. Levo a mão à barriga, onde já se desenha a suave elevação de uma nova vida. Nosso filho ou nossa filha tão esperado por Leonid e por mim. Penso em como a vida tece seus fios de maneira surpreendente. Uma traição me levou ao amor verdadeiro, a perda de um apartamento luxuoso me deu um lar com alma. O adeus a um passado vazio abriu caminho para um futuro cheio de sentido. Houve um tempo em que acreditei que ser a esposa de um empresário bem-sucedido, morar em Amovnik e ter um cargo de prestígio eram sinônimos de felicidade, ou pelo menos, seus ingredientes obrigatórios. Hoje sei que a felicidade está em outra coisa. Está em acordar com um sorriso, em ver um filho florescer, em dedicar-se a um trabalho que faz diferença, em amar e ser amada sem máscaras, sem cálculos, sem medos. Levanto-me devagar, envolvo-me no ralo de lã e saio em silêncio para a varanda. A noite está quente, típica de junho. A lua cheia derrama prata sobre as macieiras, sobre o telhado do casarão, sobre as colinas além do rio. Nesse instante, tudo parece claro. O passado que me trouxe até aqui e o futuro que se desenha à frente. Vejo Gleb, já quase um homem, alto e pensativo, com um livro nas mãos, herdeiro não só do sobrenome Orlov, mas de uma tradição de honra e conhecimento. Vejo o nosso bebê, que ainda não nasceu, mas já é amado por todos nós. Vejo Aristar Nikolaevich, contando às crianças histórias de outros tempos, de coragem e dignidade. Vejo Leonid, com quem não apenas construímos uma família, mas também uma nova ala no hospital da cidade que salvando vidas, estendendo mãos, fazendo do nosso amor algo que transcende nossas quatro paredes. Vejo esta casa, velha mas firme, com seus tetos altos e sua biblioteca, com o pomar e a varanda onde tomamos chá nas tardes de verão.
Uma casa que sobreviveu a revoluções e guerras, que perdeu e ganhou moradores, mas nunca perdeu sua essência. Uma casa que nos acolheu e se tornou nossa, para sempre. E penso em como é crucial não temer as mudanças. Em como é preciso coragem para deixar para trás o que já não serve, mesmo quando o caminho à frente é incerto. Em como é vital ouvir o próprio coração e acreditar que o melhor ainda está por vir. Há um ano, eu estava numa encruzilhada, sem casa, sem certezas, com um filho adotivo nos braços e apenas minha profissão e uma teimosia em não desistir. Poderia ter me agarrado aos cacos do passado, lutado pelo apartamento em Moscou, pelo status de esposa de, me afundado em aluguéis caros e jornadas exaustivas para manter Gleb numa escola de elite. Poderia ter me deixado engolir pela amargura. Mas escolhi outro caminho. Um caminho sem mapa, que se revelou a estrada para a felicidade autêntica.